Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 5 de junho de 2023, esta segunda-feira em que a liturgia faz memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Escutemos a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. A palavra de Deus traz esta parábola que Jesus conta na presença dos graúdos lá que rodeiam Jesus para procurar confundi-lo, querendo pegar em flagrante Jesus. Mas Jesus, com serenidade, conta esta parábola, praticamente que foi diante dele a situação da vinha de Deus Pai, plantada através dos milênios, desde Abraão até os profetas, Moisés, os profetas, os reis, e uma vinha bem plantada. Mas a um certo momento, no fim do Antigo Testamento, em que Deus Pai manda o seu Filho para a colheita, diríamos, mas eis que os vinhateiros, os agricultores, se fizeram donos da situação, eliminando até profetas, especialmente planejando a morte de Jesus, o Filho de Deus. Eles entenderam bem que a parábola era para eles compreender que
Jesus é o Filho de Deus mandado para fazer que a humanidade que não aceitou esta mensagem de Deus através do Filho percebessem que ficam na escuridão, ficam ainda na situação longe do próprio Deus. E então eis que, comemorando São Bonifácio, bispo e mártir, um monge inglês benedetino, que depois de evangelizar e iniciar a evangelização da atual Inglaterra, eis que enviado missionário para a atual Alemanha. E então, através da sua pregação, começou a conquistar a conversão dos povos pagãos daquela região. E era tanto eficiente, ele quis também ter o apoio do Papa e foi a Roma, e o Papa antes o autorizou a continuar a evangelização e depois o chamou, vendo os bons resultados, ordenando bispo missionário. E aí então a sua obra evangelizadora foi mais eficiente até suscitar a perseguição daqueles que não gostaram, não aceitaram a sua mensagem. E assim, continuou, diríamos, a profecia de Jesus diante dos do Antigo Testamento, mas que se repetiu com ele mesmo. Ele, enviado pelo Pai, e o São Bonifácio, o nome de quem faz o bem sempre, trouxe na sua obra evangelizadora um exemplo para aqueles que receberam o batismo, para serem transmissores fiéis, corajosos da mensagem de Jesus. E nós também, que estamos preparando o sínodo, para promover também o estilo sinodal de participação dos nossos leigos na igreja, procuremos aceitar o nosso envolvimento para que nós, leigos, também saibamos, unidos ao magistério da igreja, fazer com que a mensagem seja mais aceita para todo mundo, mesmo aqueles que ainda não aceitam o Evangelho. Rezar pela conversão e rezar pela aqueles que se afastaram para que voltem à casa paterna. Amém.